Olá pessoal, para quem está acostumado a trabalhar com Blender nas versões antigas e que gosta de trabalhar com curvas, de repente quando migra para essa versão mais nova aqui, que é a versão 3.01, parece que a direção das curvas some nessa versão e eu queria mostrar a vocês que não. Vamos lá entender esse problema. Eu tenho aqui uma versão que é a versão 279B. Eu mantive aqui em ambas as versões o plano de fundo um pouco mais claro para que vocês possam enxergar o que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, clicando aqui, eu posso selecionar nessa versão, lembrando vocês que a seleção dos objetos nessa versão é com o botão direito. Então, eu vou apagar esse cubo e vou adicionar, usando o atalho Shift A, uma curva do tipo círculo. Vai surgir um círculo que é uma curva Bezier, vou usar o S de escala para aumentar, e eu vou olhar essa curva por cima. Então eu vou utilizar aqui a tecla 7 do teclado que está à direita para ver a vista superior, ou posso vir aqui em View e clicar no Top. Então aqui eu tenho o objeto curva. Esse objeto aparentemente parece ser um círculo, que é uma malha, mas quando vocês entram no modo, que é o modo Edit Mode, no modo de edição vocês vão ver que esse segmento de curva está dividido em 4 pontos e o círculo que representa a curva, ele utiliza aqui umas setinhas como se fossem espinhas, indicando qual é a direção que a curva vai estar apontando. E para poder mudar essa direção, a gente pode utilizar aqui W e nós vamos ter o Switch Direction, que vai me permitir, quando eu clico, mudar a direção da curva de Bezier aqui. Então, teclo o atalho W, Switch Direction, altero a direção da curva. Porém, quando eu entro na nova versão, vamos começar, vou excluir o cubo, tecla X, vou adicionar com o Shift A uma curva círculo, vou usar o S de escala para aumentá-lo e vamos olhar pela vista superior, clicando aqui no gizmo. Está aqui a curva. E aqui, quando a gente entra no modo que é o modo Edit Mode, nós vamos ver os segmentos, mas desaparecem aqueles filamentos que indicam a direção da curva. Parece que é um bug, mas não é um bug. Na verdade, para a gente ter aquele tipo de direção sendo apontada nessa versão mais atual, será necessário que a gente venha aqui na parte superior, onde tem o Overlays, clique na setinha e vocês vão ver que existe aqui uma opção chamada Normal. Nós vamos ativar e aqui vocês vão ter a visibilidade da curva funcionando de forma normal. Agora, para a gente mudar a direção, nesse caso nós não vamos usar a tecla W, nós vamos usar o botão direito do mouse e vamos utilizar a opção que existe lá também na versão anterior, chamada Switch Direction. Temos aqui a mudança de direção do objeto curvo. Para que isso vai servir, Luciano? Nesse exemplo aqui, eu vou voltar para o Object Mode e aqui no Object Mode eu vou adicionar uma mesh esférica. Vou usar aqui o botão direito, Shade Smooth. Digamos que eu queira que esse objeto esférico ele faça uma órbita a partir desse objeto curvo. Se eu vier aqui com esse objeto selecionado e usar um constraint, que é chamado Follow Path, eu posso selecionar a curva, no caso é a curva Bezier, e a esfera se posiciona aqui, onde tem a curva. Agora eu posso animar selecionando aqui o Follow Curve e o Animate Path. Dando Player, vocês vão ver a esfera circundando a curva. Porém, vocês notem que a direção dela está sendo no sentido anti-horário. Se eu quiser fazer no sentido horário, eu tenho que selecionar a curva, entrar no modo Edit Mode, usar o botão direito e usar o Switch Direction. Com isso eu vou mudar a direção. Voltando ao Object Mode, selecionando a esfera e dando Player novamente, vocês vão ver que a direção agora é contrária. Então, pessoal, para a gente habilitar a espinha das curvas na versão atual, a gente entra no modo Edit Mode e aqui a gente, no Overlays, pode desabilitar ou habilitar
a forma com que ela vai ser feita. Lembrando vocês que eu tenho como aumentar também, ó, as setas que apontam a partir da curva que nós definimos. Então fica aí a dúvida tirada para quem tem em relação a isso. Bom proveito e até o próximo tutorial.